Sorrisos. Foi exatamente isso que eu vi ao longo do filme e durante o filme de Superman 2025. Sim, precisamos de sorrisos novamente quando falamos de super-heróis. De uma época, desde a pandemia e antes dela, onde víamos sempre uma perspectiva deturpada dos super-heróis, uma visão de que o super-herói é um deus. Os super-heróis estão acima de todos os outros e nada e ninguém pode corrompê-los. Muito pelo contrário, eles já estão corrompidos. Essa é a perspectiva de Omni-Mans, de Homelanders. Estamos numa perspectiva há muito tempo de um herói que é frio, calculista e sem sentimentos. Essa é justamente a perspectiva contrária ao Superman 2025. Já, agora, no nosso Fast Review aqui do Pai da Geek. Até já, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, Pai da Geekers. Quem fala aqui é o Davi. Sim, eu estou sozinho. Hoje eu não estou com a companhia da minha colega Santiago, pois tivemos um gap, digamos assim, de assistir o filme do Superman, que é o filme que vocês estão vendo, acredito, quem é geek, quem é nerd, quem gosta de cinema e de super-heróis, com certeza estará assistindo o Superman nas próximas semanas. Então hoje eu irei fazer um fast review, não é um review completo, digamos assim. Vamos esperar passar um tempinho para que a gente possa também discutir algumas questões do filme que seriam spoilers, principalmente que o filme foi lançado há alguns dias atrás, na quinta-feira passada. Então, hoje, basicamente, eu irei falar sobre o filme, mas de uma forma um pouco ampla, um pouco diversificada, trazendo um pouquinho do meu sentimento logo depois de sair do filme. Eu assisti o filme, saí do cinema tem mais ou menos 1h30, cheguei aqui em casa e já estou gravando esse vídeo porque eu quero trazer esse sentimento, essas sensações que eu tive a partir do Superman, do James Gunn, agora de 2025. É um filme muito aguardado, é um filme que, na verdade, ele reintroduz um universo, né? Ele recria um universo, que é o universo da DC, com o objetivo de se distanciar de 3 coisas. Primeiro, o universo Zack Snyder. Não tenho aqui a intenção de discutir o mérito, se ele é um bom universo ou é um universo ruim. Não quero entrar nesse mérito. Assistir, curtir o quanto que foi apresentado durante esse período do Zack Snyder, só que evidentemente, o marketing da DC nos últimos meses e do último ano para cá, basicamente desde o James Gunn assumiu a função de criador, né, do principal head coach, né, aquele que orienta a cabeça pensante, a cabeça que gerencia os filmes e o universo cinematográfico da DC. Definitivamente a perspectiva é uma perspectiva de um filme que daria uma perspectiva diferente, longe do filme calculista, longe de uma perspectiva de filmes de super-heróis que o herói elimina seus alvos, né? Aqui no YouTube a gente tem que evitar determinadas palavras, mas longe daquele sentimento meio agridoce que a gente tinha nos filmes. O que é um sentimento de agridoce? E aí eu já começo um pouquinho a falar da história. É um sentimento, na verdade, dos filmes da DC até então, você não saía feliz dos filmes. Você não se... Pelo menos a minha diversão é uma diversão no sentido de eu quero ver até onde vai toda essa lore, toda essa complexidade por trás do Superman, do Batman, do Mulher Maravilha, etc. E para além também, muito distante da perspectiva Marvel, da fórmula Marvel de criar filmes de super-heróis que são, na verdade, são filmes dentro de uma fórmula e ela tenta se distanciar, ela percebeu que não deu certo, ela está tentando voltar para essa fórmula, mas ainda confusa, que é uma fórmula de filmes onde os heróis eles não têm muita complexidade, né? São heróis que são apresentados o mínimo possível que você precisa entender deles,
mas as histórias, elas são contadas sem aquele drama, sem aquele peso. E aí vamos tirar um pouquinho os filmes dos Vingadores, principalmente os dois últimos, né? O Guerras Infinitas e Ultimato. Guerra Infinita e Ultimato. Que esses dois têm peso construído ao longo de 10 anos. Então, obviamente, existiria uma construção e uma culminância que traria múltiplos sentimentos, como foi, né? Acredito que os filmes dos Vingadores naquela época foram os filmes que marcaram a época de diamante do cinema dos filmes de super-heróis, na minha opinião. Mas voltando para o Superman, então o Superman está nesse meio termo, na minha opinião. Ele não está digamos assim, naquela fórmula da Marvel, onde temos todo o filme ele é construído em seriedade, quebrada por uma brincadeira, seriedade de novo. E no bem distante dos filmes do Zack Snyder, onde você tem uma linha tênue tanto na película, que é extremamente fria, azulada, sabe? Distante de uma perspectiva ensolarada, enérgica, não, é triste, é colocado naquele canto porque tem um peso na narrativa. Então o Superman, na minha opinião, está no meio, né? É mais perto da Fórmula Marvel do que, obviamente, do Zack Snyder. Só que Superman, ele é linear. O Superman, ele é apresentado como um herói que quer, como ele fala, né? Ele quer salvar pessoas. E a todo custo, independente de que aconteça e de quem esteja enfrentando, ele não quer eliminar seus alvos, seus inimigos, ele quer evitar que eles sejam feridos, então a todo custo ele tenta fazer isso ao longo do filme, que é a perspectiva clássica do herói, né? Do herói dos quadrinhos, do herói do Superman como um todo. O Superman, ele é, digamos assim, o pilar do que se propõe a ser um super-herói, né? Ele tem um objetivo, ele tem uma perspectiva, o símbolo no peito é o símbolo da esperança, e ele, ao longo dessa perspectiva, ele tenta justamente defender essas perspectivas, defender esses objetivos para, digamos assim, justificar seus atos que são contados à violência, são contados a qualquer tipo de ação que seja antagônico a essa lore, sabe, essa estátua que é criada do super-herói. Então, o filme do James Gunn, ele tem uma linearidade nisso, ele deixa bem claro, esse Superman é um Superman que salva pessoas. Ele não é um Superman que derrota inimigos. Acho que isso é bem importante, né? É um Superman que salva pessoas. E dentro desse processo, ele vai derrotar seus inimigos. Mas essa derrota desses inimigos não é uma derrota no sentido de eliminá-los, mas é uma derrota no sentido de evitar que eles continuem ameaçando a integridade, a saúde e das pessoas, né? Não só pessoas, vocês vão perceber também no filme de animais, de diferentes tipos, não só me refiro ao que geralmente aparece nos cinemas, como cachorros, gatos, não. Animais como todo. Então, a história desse filme é uma história que perpassa um super-homem que tem a vida dele, já está colocada, já está posta, então não é uma história de contar a história de início, né, de origem, como ele havia prometido e como os trailers já tinham contado. É um Superman que já está na ativa há 3 anos, é um Superman que vive em um universo que vocês viram nos trailers de outros super-heróis, que no filme são chamados de meta-humanos, então vocês vão perceber que eles usam uma perspectiva de que não tem só alienígenas, tem pessoas, tem seres humanos que têm hiperatividade, hiperhabilidades, superhabilidades. Então, por isso que eles são chamados de meta-humanos. Então, é algo bem comum e que é bem comum também no universo da DC. Principalmente nas animações, nas séries, o termo meta-humano é um termo comum para quem conhece os super-heróis da DC. Além disso, eu fiz umas anotações porque não deu tempo até que fazer digamos assim,
um script, mas eu fiz algumas anotações do que eu me lembrei sem os spoilers. É um filme que fala muito sobre paternidade, e aí eu falo, obviamente, de como a mãe e o pai do super-homem é importante para ele. Então, a importância no sentido tanto dos seus pais biológicos, como também dos seus pais adotivos, e como isso vai moldando a sua estrutura, vai moldando as suas opiniões, vai moldando a forma com que ele age. Então, ele é muito interessante como a história e como ele se relaciona com os pais sempre foi algo muito marcante em todos os filmes e séries que envolvam o super-homem. Só que dessa vez é um super-homem que não interpreta os pais como a justificativa para ser o herói. Não, eles não são só os símbolos. Eles são, na verdade, os pais dele. Então, a educação, aquilo que ele é porque ele foi criado por Martha e Jonathan Kent. E pelo simbolismo que ele tem em torno do Jor-El e também da mãe dele em Krypton. Então, obviamente, não é um super-homem que só, como foi o Kevin Costner, né, se não me engano, no último Super-Homem, do Henry Cavill, e dentre tantos outros, onde ele via como símbolo, por conta de ter-os como mártires, né, como foi o Martha, né, o eterno Martha lá do Batman vs Super-Homem, né, onde Martha é um símbolo. Ali é apenas um símbolo que movia o Super-Homem. Ele tinha preocupação, ele tinha um amor, carinho pela mãe, mas nesse filme a gente mostra sentimentos, a gente mostra que existe uma educação por trás, sabe? Então, e o Jonathan tá vivo nesse filme, tá? Então, quebra-se aquela perspectiva de que o Jonathan morre e isso é um pontapé, sabe? Um estopim para que o super-homem seja o super-homem. Então, isso por si só é muito interessante. É um filme que fala também de heranças, vocês vão perceber da história que é um filme de heranças. Herança de Krypton, heranças de um mundo que é um mundo de meta-humanos, é um mundo de heróis, é um mundo já estabelecido. Inclusive, vocês vão perceber que no início do filme é até estranho, né? As coisas estão acontecendo em Metrópolis, sabe? Lanternas Verdes, Mulheres Falcão, senhores incríveis, né? Pessoas andando, voando, monstros. Obviamente tem o transtorno, o desespero das pessoas, mas ao mesmo tempo tem o sentimento de normalidade. É como se aquilo ali já fosse normal. Não é algo novo, não é uma surpresa. É como se aquilo fosse um hábito, aquilo fosse algo normal de se ver no dia a dia, uma invasão alienígena, um ser extraterrestre, um monstro está invadindo e destruindo as cidades. Isso é algo comum. Então, essa sensação de algo comum transfere também uma ideia de um universo um pouco mais complexo, um pouco mais completo, melhor dizendo. Não precisamos dizer, olha, se acostume aí com pessoas que voam, que têm superpoderes. Não, isso já existe, isso já está sendo discutido, isso está sendo já problematizado. Inclusive, isso que move, obviamente, o Lex Luthor. Eu vou começar pelo Lex, porque, na verdade, na minha opinião, esse é o Lex Luthor e vamos lá, eu não sei ao certo se a palavra é o melhor Lex Luthor. Eu diria que ele é o que mais me convence das razões que levam a ele ser antagônico ao Super-Homem. Porque o Lex Luthor, a motivação dele é simplesmente porque ele tem inveja, é simplesmente porque ele odeia o Super-Homem, porque ele queria ter o amor, o respeito e a força, o poder do Super-Homem. Ele odeia o Super-Homem porque o Super-Homem tem esse poder e o Super-Homem não efetiva ele. Então, e ele é mau, ele não tem escrúpulos e ele quer ter poder. Essa é a ideia clássica do vilão. E o Lex Luthor desse filme, ele não deixa isso bem claro. Ele deixa isso bem claro com as atitudes, com tudo que ele está em volta. Eu não vou contar spoilers aqui, obviamente, mas a
presença do ator que faz o Lex Luthor e principalmente do personagem que ele cria, excelente. Na minha opinião, é o Lex Luthor que mais me convenceu do porquê ele quer e de que forma ele quer agir e dentro de um mundo que existem super-heróis, tá? E outras coisas é um mundo também onde o Lex Luthor usa as redes, usa as mídias. Isso é normal porque a atualidade é assim. Então, se vivemos em um mundo que heróis e vilões nascem e desaparecem por conta das redes sociais, então não é à toa que isso é trazido dentro do filme, óbvio, né? Outros personagens, a Martha e o John Takent, eu já falei, eles são eles retrata, na verdade, como um casal, né, de pessoas, de adultos, pessoas de maioridade, que tem um comportamento de paternidade, de amor, de afeto pelo super-homem. Eles remetem ao Jonathan e Martha Kent de quadrinhos clássicos, né, do super-homem, então eles se distanciam um pouquinho por exemplo, eu me lembro muito da Martha Kent do Smallville, onde ela via senadora, então não tem nada a ver, são pessoas simples que moram de uma forma na fazenda e que vivem a vida delas, são muito felizes com o que têm e muito agradecidos por terem tido o Clark, então gostei muito da representação. Vamos pro Daily Planet, né? Temos a Lois, o Jimmy e o Perry. Vamos começar pelo Perry. Basicamente, ele passa, o ator que faz, né, o personagem do Perry White, né, que é o gerente, o diretor do Daily Planet, ele passa uns 40 minutos sem falar nada. Sem frase, sem nenhuma fala. Acho que é 1 hora praticamente, ou até mais do que isso. Não sei se houveram cortes da fala dele, mas eu achei bem esquisito. O Daily Planet, na minha opinião, foi mal apresentado. Essa é uma perspectiva minha, né? O Daily Planet, ele é apenas o lugar onde é apresentado a Lois Lane e a interação da Lois com Clark inicial e da Lois com Jimmy, é isso aí. Então, os personagens que estão ali no Daily Planet, tanto faz, tanto fez. Né, os outros dois, que eu nem lembro o nome exatamente, né? Uma mulher e um homem, eu nem me lembro, e não são personagens clássicos, digamos assim. Então, tanto faz, tanto fez. O Daily Planet, inclusive, o Clark só está em uma cena lá, curtíssima, de 1 minuto dentro do Daily Planet. Então, na minha opinião, eles pouco se importaram com, ali é o lugar do trabalho, ali é o lugar onde a Lois trabalha, onde o Clark trabalha e onde eles têm que disfarçar. Inclusive, disfarçar por quê? Já vou falar disso, antes disso, do Jimmy. O Jimmy, ele tem um papel, até um pouquinho mais relevante do que normalmente aparece, mas nada demais. Ele tem um papel importante no sentido de, em revelações dentro da narrativa, mas não passa disso. A Lois Lane é uma Lois Lane que eu agradeço do fundo do meu coração, James Gunn. Acabou com aquela história. A Lois sabe que ele é o Clark, é o super-homem? A Lois ama o super-homem ou ama o Clark Kent? Graças a Deus. A Lois Lane conhece o Clark, conhece o super-homem e ama o Clark. Acabou. Então, acaba com essa história, com essa, sabe, essa picuinha de dizer, ele ama um, ama outro, ela não sabe, eu tenho que esconder. Acabou com isso. Tá? Então, gosto, e ela usa, na verdade, a identidade deles dentro do Daily Planet para disfarçar. Bem legal, gostei. Certo? Outro ponto, tem uma surpresa, eu não vou contar aqui, mas tem uma surpresa do porquê que realmente o James Gunn tinha comentado isso, e o próprio ator que faz o Super-Homem, porque eles não conseguem reconhecê-lo, né, como Clark e como Super-Homem. Então tem uma explicação muito boa para isso. Eles tiraram do fundo do baú essa ideia. Então eu gostei, muito boa explicação, bem que põe por terra qualquer tipo de como é que não percebe? Ficou bem claro isso. E sobre o romance, que bom que tem um romance, gente, porque os dois se gostam em todas as
milhões de interpretações nos quadrinhos. As animações são aquelas que têm as melhores interações entre o Super-Homem e a Lois Lane, entre o Clark Kent e a Lois Lane, e os filmes até então tinham um hábito de separar, né, como se fosse digamos assim, uma relação entre Lois, Clark e o Super-Homem, mas é a mesma pessoa, gente, e os dois se gostam, então pra que isso? Que bom que isso foi por terra, e um dos pontos de condução da narrativa é o romance. No início do filme, no meio do filme e no final do filme. Então, romance, se vocês estão esperando que o filme seja um filme onde a Lois aparece em alguns momentos e a Lois não tem um papel, tem um papel, porque é o papel da Lois Lane como jornalista, do papel importante que ela tem na atuação profissional dela, e da importância no sentido porque Lois gosta de Clark, Clark gosta de Lois. Não é que um depende do outro, não. Eles se gostam, e é isso. Que bom. Que bom, porque dá uma camada a mais de humanidade ao Super-Homem. Não que não ter um relacionamento diminuía essa humanidade, não, mas o fato de ter e da forma que é representado, representa muito bem ou traz ainda mais camadas a essa humanidade do Super-Homem, tá? Bom, e aí vamos falar um pouquinho do outros heróis. Sim, e o Clark Super-Homem? É a última coisa que eu vou falar, obviamente, né? Outros heróis, temos a Mulher Gavião, o Guy Gardner e o Lanterna Verde. Que é o Lanterna Verde, um dos Lanternas Verdes, está na série do Esquadrão dos Lanternas Verdes, e o Senhor Incrível. A Mulher Gavião, ela tem tem alguns momentos, um momento até bem interessante, bem legal, inclusive, eu não vou falar aqui spoiler, mas eu gostei, porque percebam, existe Super-Homem, o filme é do Super-Homem, o Super-Homem não mata pessoas, o Super-Homem apenas salva pessoas, é a ideia dele, mas isso não impede que os outros heróis e os outros personagens do universo da DC façam isso. Então, isso fica bem claro quando você tem o Pacificador, por exemplo. E não apenas eliminar seus inimigos, mas que tenham comportamentos que não sejam comportamentos tão bonzinhos. E acho que a Mulher Gavião, o próprio Guy Gardner, né, com Lanterna Verde, demonstram perfis diferentes, perspectivas diferentes, perspectivas éticas de condução, de caráter distinto. E isso é muito bom. E o Senhor Incrível foi excelente. Eu acho que ele tem, na verdade, na minha opinião, ele tem a melhor cena de ação do filme e que me lembra muito o dos Guardiões da Galáxia. Eu não vou dizer, mas quando vocês forem assistir, prestem atenção. Existe um personagem nos Guardiões da Galáxia, não tem nada a ver com o Senhor Incrível. Mas a forma com que a cena acontece e como o Senhor Incrível elimina os personagens no filme, fica muito claro que o James Gunn lembrou de um outro filme, de uma outra habilidade, de um outro personagem dos Guardiões da Galáxia. Quem assistiu o filme e lembrar dessa cena vai gostar bastante, tá? O próprio Guy Gardner, Lanterna Verde, ele é uma Lanterna Verde que não é muito apresentado no universo, até nas animações, né? E nas séries, mas ele é apresentado bem aqui. Eu acho que é o perfil dele, é a característica dele, é o jeito dele, e só tô com perspectivas boas quanto ao filme, a série do Esquadrão do Lanternas. Tá? Bom, antes de terminar aqui e falar do Super-Homem, né, e do Clark, eu queria falar um pouquinho também do James Gunn. Eu acho que, assim, o James Gunn é o filme dele, é a cara dele. Esse filme do Super-Homem é a marca registrada do James Gunn. É o filme dele. Você vai perceber pela trilha sonora, você vai perceber pela forma de gravação, você vai perceber pelas cenas obviamente, as cenas de ação. Ele teve uma maior liberdade, porque nós estamos falando do Super-Homem, nós estamos falando dos personagens dos Guardiões que têm limitações de poderes, superpoderes e habilidades, então ele pôde brincar, e a marca registrada dele está, obviamente, não só no Super-Homem, que ele sempre queria fazer, e no Krypton.
O Krypto rouba a cena em diversos momentos. O Krypto, na verdade, na minha opinião, ele rouba a cena em todos os momentos que ele aparece. Ele na verdade, deixa os outros personagens meio turbos, né? Meio com a turbidez, meio turvos assim na tela. Então, o Super-Homem, inclusive, ele diminui um pouquinho o brilho dele como o Krypto aparece. Isso não é uma crítica, isso é uma característica do diretor. Então, o James Gunn, ele gosta de dar profundidades a todos os seres que estão ali envolvidos no universo dele. E isso ficou muito claro em Guardiões da Galáxia 3. E isso ficou muito claro como ele gosta de fazer isso, trazendo o Krypto. E muito bom, muito bom. É uma adição ótima. Ele quebra logo com a ideia de que os heróis não têm animais. Não, tem o Super Cão agora. Acabou. Então eu não sei se temos o Bate-Porco, o Super Porco, o Bate-Cão, o Super Cão, enfim. Temos o Super Cão, temos o Krypto. Então isso elimina um pouquinho aquela história. Será que ele terá coragem de fazer isso? Inclusive, eu não vou dizer aqui também, porque é spoiler, mas temos algumas perspectivas, alguns dogmas que geralmente são feitos 2, 3, 4 filmes depois, mas já foi feita aqui. Vocês vão perceber, é um super-homem que tem muitas histórias e às vezes o super-homem é tão overpower, ele é tão forte que às vezes você precisa criar histórias, criar personagens que é apenas para rivalizar com o super-homem em força. E vocês vão perceber isso em um dos momentos do filme, sem um spoiler eu contar aqui, então prestem atenção nos personagens que aparecem, e geralmente eles são contados em histórias derivadas, ou bem lá na frente, e o James Gunn já colocou aqui, já estabeleci isso existe, e acabou. Tá? Bom, sobre a Fortaleza da Solidão, ótima representação, muito bem feita, toda a presença do Super-Homem lá foi legal, gostei. Bom, finalizando aqui, nosso fast review aqui do Pai da Geek, né, que não é tão fast porque já tem quase 30 minutos, mas vocês sabem como a gente fala muito. E eu queria, de certa forma, trazer esse sentimento desde o início, porque eu tô vendo muitos comentários sobre o quanto que o filme do Super-Homem está dando certo. São mais de 200 milhões de arrecadação, 200 milhões de dólares de arrecadação. É um sucesso já desde então, porque é o primeiro final de semana, gente. A estreia foi na quinta-feira. Eu tô gravando isso num domingo. Eu tô lançando na segunda. Então temos aqui 1, 2, 3, 4 dias. E já temos 200 milhões. Então já é um sucesso retumbante. E ele apresenta um universo muito bom. Eu acho que minha nota para esse filme do Super-Homem será 9. Já estou dizendo de antemão. Tem alguns pontos que mais na frente, quando eu puder contar os spoilers, eu vou contar. Tem narrativas até um pouco, algumas cenas, alguns comportamentos, algumas características que ocorreram de alguns personagens que não me agradaram tanto, mas isso não diminui o filme de maneira nenhuma. Mas eu gostei do universo. É o melhor filme do Super-Homem? Não, eu ainda acho o Super-Homem do Christopher Reeves, o primeiro filme do Super-Homem, a melhor representação. E por incrível que pareça, vocês podem achar incrível, mas o Super-Homem da série, né, Clark, da nova, né, da última série do Super-Homem que acabou recentemente, muito bom. Eu acho que ele é um Super-Homem na medida certa, da forma que geralmente eu gostaria que o personagem viesse a aparecer no audiovisual. Mas é um filme ótimo, é um filme que não é do Super-Homem apenas, é um filme onde apresenta personagens, introduz o universo, e aí sim, na minha opinião, esse é o melhor universo criado para o Super-Homem. E um filme que é do Super-Homem, mas que já tem um universo estabelecido. E aí que o James Gunn acerta. O filme já tem um universo estabelecido, o Super-Homem faz parte dele. Não é nenhuma surpresa, como eu falei, um mundo com meta-humanos, alienígenas, etc. Então ele é o melhor universo, porque ele é um universo que já existe, já está estabelecido e foi bem contado. Bom,
Sobre o Clark e o Super-Homem. Clark Kent é bobo, é besta, no sentido, se houver isso, mas no sentido bom dessas palavras, desses adjetivos. É um Super-Homem que tem suas, como posso dizer, tem seus tangeitos, né? O Clark, pelo menos, tem seus tangeitos, mas o Clark e o Super-Homem, eles são muito parecidos, no sentido que eles são leves na sua forma, eles são sensíveis naquilo que fala, né? Muita gente vai achar meio, sabe, como posso dizer, meio manteiga derretida, uma cena que vocês vão ver logo no final do filme, entre Clark e o Lex Luthor, e a fala do Clark. Eu vi algumas pessoas no filme dizendo, ninguém aguenta isso, meu Deus. Mas essas pessoas, eu não recrimino, porque elas foram acostumadas a ter um universo sério, onde o herói tem que falar, você está preso, ou você não fala mais isso porque eu estarei aqui, sabe? Fases de impacto ao invés de fases sinceras de um super-herói. E é essa a ideia, é um super-herói, é um Clark ainda no terceiro ano, Super-Homem ainda no terceiro ano de ação, é onde ele tenta fazer o melhor que ele pode, é um Super-Homem, inclusive o filme começa falando que o Super-Homem conheceu sua primeira derrota depois de 3 anos, então aí ele não sabe lidar ainda com as derrotas, ele não sabe lidar com as perdas, inclusive o Jonathan Kent ainda está vivo, então ele não morre, então não tem esse ponto de partida, enfim. É um Super-Homem que eu gostei muito, a atuação do ator é excelente, eu acho que pelo que foi proposto é isso mesmo. A infame cueca, né, por cima da calça, não me incomodou de maneira nenhuma, o uniforme é bem bonito, o filme é colorido, o filme é pra cima, o filme, como ele fala, buddy, look to up, ou seja, olhe pra cima. Então a ideia é essa, a ideia de você ter um super-homem que não é um deus, mas é um símbolo de heroísmo, e aí que eu gostaria de trazer aqui minha fala final. Eu acho que os filmes de heróis e os heróis como um todo, esse universo, digamos assim, essa categoria do audiovisual, ela vem perdendo um pouquinho do seu fôlego nos últimos tempos. Muito pela repetição de fórmulas, por conta da Marvel, muito por produções ruins das séries, e a gente não tem que medir palavras, muitas séries com qualidade abaixíssimo do esperado nas séries da Marvel. No âmbito da DC, temos um universo sombrio que foi colocado, e vemos e convenhamos, já vivemos em um mundo muito complicado, um mundo onde a porta para acontecimentos ruins estão aí a ponto de serem abertas, não só em questões geopolíticas, como o filme retrata bem, inclusive na medida certa, sem polemizar e ao mesmo tempo também sem deixar de tocar nesses assuntos. Mas vivemos uma era, um momento de antagonismos, e esses antagonismos criam efervescências violentas, às vezes, que causam impactos ruins em ambos os lados. Aliás, às vezes não, sempre. E isso vem cada vez mais, e por conta também da pandemia, quanto isso causou de impacto nas pessoas. Então, queremos uma época, pelo menos eu acredito, e outras pessoas, tantas outras pessoas, queremos uma época onde os heróis têm heroísmo. Ou seja, eles agem como heróis, como a gente foi criado lá atrás, pelo menos a minha geração, heróis que vinham para salvar as pessoas. E Superman 2025, do James Gunn, tenta trazer exatamente isso. Um mundo com mais heroísmo e menos heróis. No sentido que, mas Davi, você não falou que tem 4 heróis aparecendo no filme? Mas eu não quis dizer heróis no sentido de usar capas ou usar com codinomes. Heróis no sentido de eles são o que são porque eles agem de uma forma heróica. O heroísmo não por sua superficialidade, mas um heroísmo porque eles querem fazer aquilo. Porque eles não são obrigados, porque eles não tiveram uma tragédia para mover aquilo. Porque eles são heróis, né? Então, um mundo com menos Homelanders, gente, sabe? Um mundo com menos deturpações.
Então, se nós pensamos o heroísmo, vivenciemos eles. Vamos vivenciar um heroísmo na sua moda antiga. E sim, e que venham os Lanternas Verdes, que venham os Flashes, que venham outros filmes, e sim, que venha o Batman, porque agora sim, o Super-Homem e o Batman, quando ele for lançado em Bravos e Destemidos, que é um dos filmes que virão aí daqui a alguns anos, estabelecerá diretamente os dois lados da mesma moeda. Mas eu tenho certeza, a partir do James Gunn, será um Batman em que ele também é heróico, ele também faz o heroísmo, acima de tudo. Então é isso, gente. Essa foi a análise, a fast review do Pai da Geek e do Superman. Eu tentei trazer o máximo de informações possíveis enquanto ainda estão aqui quentes na minha cabeça, ainda estão vivas na minha cabeça. Eu particularmente gostei desse pontapé inicial e fico na expectativa das próximas produções da DC Comics. E é isso. Gente, muito obrigado. Nota 9 para esse filme. Mais na frente, daqui a algum tempo, quando a Santiago também tiver assistido, farei com ela uma análise mais detalhada, fazendo outros elementos particulares sobre esse pontapé, como eu falei, esse pontapé inicial nesse novo universo cinematográfico da DC. Gente, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E a gente fica por aqui. Quer dizer, eu fico por aqui. Tchau, tchau.